O Ana. carro parou, não Ei, por Ana, defeito, não acorda. por buraco na Fala estrada. comigo. Por Parou favor, porque alguém me Eduardo ajuda. Zahir tirou o pé do acelerador pela primeira vez em anos, sem que ninguém mandasse. E isso, por si só, já era extraordinário. Eduardo não parava. Eduardo não hesitava. Eduardo Zahir era o tipo de homem que atravessava salas de reunião como se o ar ao redor dele fosse obrigado a abrir caminho. 52 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos escuros que pareciam sempre estar calculando algo. Ele havia construído um dos maiores grupos de mineração do centro-oeste brasileiro sem nunca recuar de uma decisão sequer. Nem quando a decisão era dura, nem quando a decisão machucava. Especialmente quando a decisão machucava. Eram quase 2 da manhã. A estrada de terra que cortava o município de Itapuirama, no interior de Minas Gerais, estava deserta no sentido mais absoluto da palavra. Não havia casas visíveis, não havia luz elétrica, apenas o farol do carro iluminando a poeira que o vento levantava devagar, como se a própria noite estivesse respirando. Eduardo estava voltando de uma área de prospecção. Havia dispensado o motorista mais cedo, um hábito que irritava sua equipe, mas que ele mantinha por questão de controle. Quando estava sozinho dentro de um carro, Eduardo conseguia pensar. E pensar para ele era trabalho. Foi quando o farol pegou aquilo. À beira da estrada, quase encostado numa cerca de arame enferrujada, havia um amontoado de coisas. Sacolas plásticas amarradas com nós improvisados, pedaços de papelão sobrepostos, uma coberta fina, do tipo que se vende em feiras livres, torcida de um jeito que parecia ter sido disputada com o vento a noite toda. E dentro daquilo tudo, debaixo daquele abrigo miserável, havia uma pessoa. Eduardo percebeu o contorno do corpo antes de qualquer outra coisa. Uma mulher, deitada de lado, com os joelhos levemente dobrados para o peito, numa posição que qualquer pessoa reconheceria como a posição de quem está tentando se proteger sem ter nada para se proteger com. Ele deveria ter continuado. Qualquer pessoa razoável teria continuado. Mas Eduardo ficou olhando por aquela janela escura por 3, 4 segundos. Uma eternidade para alguém com o metabolismo dele. E então, sem entender direito por quê, desligou o motor. O silêncio do interior mineiro caiu sobre o carro como uma lona. Ele saiu devagar. O cascalho da estrada estralou sob seus sapatos. Sapatos que custavam mais do que muita gente ganhava em 3 meses. Deu 2 passos em direção ao acostamento e parou. E foi aí que o farol traseiro iluminou o rosto dela. Eduardo ficou parado de um jeito que não ficava desde que tinha 17 anos e levou um soco na boca por defender um amigo numa briga de bar que não era a dele. Ele conhecia aquele rosto. Ele conhecia aquele rosto como se conhece uma coisa que a gente tentou esquecer, mas que ficou gravada num lugar que a memória não alcança fácil. Não era lembrança afetiva. Era o tipo de lembrança que aparece quando você menos quer, num segundo de silêncio, numa palavra que alguém fala sem querer, num perfil de rua que lembra outro perfil. Janete, ele disse baixo, quase sem querer. A mulher se mexeu. Primeiro foram os ombros, uma resistência involuntária de quem está dormindo num lugar onde qualquer barulho pode ser perigo. Depois os olhos. Abriram devagar, lutando contra a luz do farol que agora batia de viés no chão perto dela. E quando ela ouviu, aconteceu uma coisa que Eduardo não esperava. Ela tentou se levantar, não pediu ajuda, não falou nada. Simplesmente colocou a mão no chão, empurrou o próprio corpo para cima com uma força que claramente não tinha e ficou sentada ali, olhando para ele com os olhos que misturavam sono, susto e uma coisa que Eduardo levou um momento para identificar. Orgulho. Aquilo era orgulho. Janete Soares tinha 51 anos, mas naquele momento parecia ter vivido 100. O rosto estava mais marcado, as bochechas mais fundas do que ele lembrava.
Os cabelos, que ela sempre usava presos com um cuidado discreto quando trabalhava na casa dele, estavam soltos e embaraçados. Ela usava 2 blusas sobrepostas. Eduardo notou isso porque viu a gola dupla e uma calça escura que tinha uma rasgadura na altura do joelho direito. Mas ela olhava para ele, olhava como quem não deve nada. Seu Eduardo, ela disse. A voz estava rouca, seca. A voz de alguém que não havia bebido água suficiente, nem descansado o suficiente em tempo demais. Janete, ele repetiu, e dessa vez a palavra saiu diferente. Saiu com um peso que ele mesmo não havia colocado intencionalmente. Houve um silêncio entre eles que era maior do que a distância física que os separava. Eduardo olhou para o papelão, para as sacolas, para a coberta fina que o vento já começava a levar pela borda. Olhou para tudo aquilo com os olhos de um homem que passou a vida inteira tomando decisões sobre números, sobre toneladas de minério, sobre percentuais de lucro, e que agora estava completamente sem resposta para o que estava vendo. "O que aconteceu com você?" ele perguntou. Ela desviou o olhar. "Não precisa se preocupar", Janete disse. "Estou bem." E foi a maior mentira que Eduardo Zair ouviu em toda a sua vida de negócios. Ele não voltou a sentar no carro. Ficou ali, no acostamento, com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, olhando para ela enquanto ela tentava reorganizar as sacolas com uma dignidade que era quase cruel de se observar. Como se ele não estivesse ali, como se aquela situação fosse absolutamente normal. "Janete", ele disse novamente. "Para." Ela parou, mas não o olhou. "Você some da minha casa há 6 anos e eu te encontro aqui, numa estrada de terra, dormindo no chão, às 2 da manhã. Ele disse. "Você vai me dizer que está bem?" "Eu não sumi", ela respondeu. A voz continuava rouca, mas tinha uma firmeza ali. "Eu fui mandada embora." Eduardo abriu a boca. Fechou. "Eu sei", ele disse por fim. "Eu sei que você foi mandada embora." "Então o senhor já sabe de tudo", ela disse, e havia um amargo naquelas palavras que não tinha nada de acusatório. Era pior do que acusação, era constatação. "Eu não sei de tudo", Eduardo disse. "Eu sei o que me contaram." Janete finalmente o olhou, e Eduardo, que havia sentado à mesa com governadores, que havia negociado contratos de bilhões com executivos de 3 continentes, sentiu aquele olhar como se fosse uma pressão física. "E o que te contaram, seu Eduardo?" Ele ficou quieto por um momento. "Que você havia levado coisas da casa", ele disse. "Joias da dona Cristiane." O silêncio que veio depois foi diferente de todos os silêncios anteriores. Janete não respondeu imediatamente. Ela olhou para a estrada, para o nada à frente, para um ponto qualquer que ficava além do alcance dos faróis do carro. Quando ela falou, a voz estava baixa, tão baixa que Eduardo teve que dar um passo à frente para ouvir. "Eu nunca toquei numa peça que não fosse minha", ela disse. E então ele viu. Viu nos olhos dela, naquela fração de segundo, antes de ela desviar novamente o olhar, uma coisa que ele havia visto poucas vezes na vida, e sempre em situações que depois se provaram verdadeiras. Era a dor de quem fala a verdade e sabe que não vai ser acreditado. Eduardo ficou parado naquela estrada por um longo tempo. O vento passava, os grilos faziam o barulho que os grilos fazem no interior de Minas numa madrugada de julho. E um dos homens mais ricos do Brasil ficou parado na poeira, olhando para uma mulher sentada sobre papelão, tentando processar o fato de que talvez, apenas talvez, ele tivesse errado de um jeito que dinheiro nenhum consertava facilmente. "Entra no carro", ele disse. "Não precisa, seu Eduardo." "Janete." A voz dele desceu um tom. Não foi uma ordem. Ficou no meio do caminho entre pedido e ordem, num lugar que ele raramente frequentava. "Por favor." Ela olhou para ele. Olhou por tempo suficiente para que Eduardo percebesse que ela estava avaliando. Não a ele. Ela já o conhecia bem o suficiente para não ter ilusões sobre quem ele era. Ela estava avaliando o custo de aceitar, o custo de recusar.
Devagar, ela começou a juntar as sacolas. Eduardo ligou o aquecimento do carro antes mesmo de ela entrar. Não disse nada enquanto ela acomodava as duas sacolas no banco de trás, com um cuidado que ele observou sem entender imediatamente. E depois entendeu. Aquilo não eram sacolas de bugigangas. Aquilo era tudo. Absolutamente tudo o que Janete Soares possuía no mundo cabia em duas sacolas plásticas de supermercado. Ele esperou ela fechar a porta para falar. Tem algum lugar para onde eu levar você? Não. A resposta veio tão rápida que doeu. Eduardo olhou para a frente. Bateu os dedos no volante 2 vezes. Um tique que sua ex-mulher odiava e que ele nunca havia conseguido largar. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa? Silêncio. Janete. Ontem cedo, ela disse. Num posto. Me deram um pão. Eduardo não respondeu. Deu a partida no carro, saiu da estrada de terra e pegou a estrada asfaltada em direção à cidade mais próxima. Tapuirama tinha um posto 24 horas que ele havia passado na ida. Não era muito, mas era alguma coisa. Eles ficaram em silêncio por quase 10 minutos. Foi Janete quem quebrou o silêncio, e Eduardo não esperava isso. Como está a Isabela? Ela perguntou. Ele ficou 1 segundo sem responder. Isabela era sua filha. Na época em que Janete trabalhava na casa, Isabela tinha 14 anos. Uma menina difícil, criada entre a ausência do pai e o excesso de tudo o mais. Está bem, ele disse. Mora em São Paulo. Formou em arquitetura. Que bom, Janete disse. E havia uma genuinidade naquilo que Eduardo notou. Ela estava perguntando de verdade. Ela havia se importado. E o seu filho? Eduardo perguntou. Você tinha um filho, o Marcos. O silêncio que veio depois foi diferente. Janete virou o rosto para a janela. Tinha, ela disse. Eduardo apertou o volante. O que aconteceu? Ela demorou. Demorou tanto que Eduardo achou que ela não ia responder. Mas então, com a voz de quem está contando uma coisa que ensaiou para não contar, ela falou. Depois que eu saí da sua casa, eu tentei arrumar outro emprego. Mas a acusação tinha chegado antes de mim em todo lugar. Não tinha como provar nada. E a dona Cristiane tinha muita gente do lado dela. Fui parar numa cidade diferente. Tentei de novo. Por um tempo deu certo. Trabalhei numa padaria, num mercado. Mas aí vieram outros problemas. Fiquei doente. Não foi nada grave, mas foi tempo suficiente para perder o emprego. Sem renda, sem poder pagar o aluguel, ela parou, respirou. O Marcos tinha 7 anos quando eu fui internada. Quando recebi alta, o conselho tutelar já havia levado ele. Eduardo não disse nada. Eu tentei. Ela continuou. Fui atrás, apresentei tudo o que pude, mas sem endereço fixo, sem emprego. O juiz disse que eu não tinha condições de criar uma criança. O Marcos foi para uma família adotiva. A voz não tremeu. Era quase mais doloroso assim, uma dor que já havia passado do estágio do choro. Eu não sei onde ele está. Eu nunca soube. Eduardo ficou olhando para a estrada, e pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha absolutamente nada a dizer. O posto era pequeno, iluminado por aquelas luzes brancas que fazem tudo parecer mais duro do que é. Eduardo parou o carro e entrou para comprar comida, enquanto Janete ficava do lado de fora, apoiada numa coluna, olhando para nada com aquele olhar que já havia viajado muito além daquele posto. O atendente, um rapaz de uns 20 anos com o boné virado para o lado, olhou para Eduardo com aquela mistura de reconhecimento e dúvida que acontecia quando as pessoas achavam que reconheciam alguém, mas não tinham certeza de onde. Eduardo pediu salgados quentes, um pacote de biscoito, água, suco, café. Pegou também uma garrafinha de vitamina C que estava numa gôndola perto do caixa, não por razão nenhuma específica, apenas porque estava ali. Quando voltou para o carro, Janete estava no mesmo lugar. Ele colocou a sacola no banco traseiro e esperou ela entrar. Ela entrou devagar. Pegou o copo de café quente com as 2 mãos e Eduardo tentou não ver, mas viu que as mãos dela tremiam levemente. Não de medo, de frio
e provavelmente de fome também. Ela comeu com cuidado, não com ansiedade, não com a pressa de quem está faminto, com cuidado, como quem aprendeu a fazer as coisas durarem. Eduardo ficou no banco do motorista sem comer nada, com os cotovelos nos joelhos, olhando para o painel apagado. Janete, ele disse. Quem te acusou? Ela mastigou, engoliu. Não importa mais, seu Eduardo. Importa para mim. Ela olhou para ele de lado. Por quê? 6 anos depois? A pergunta era justa. Era honesta. Era o tipo de coisa que Eduardo teria dito em qualquer negociação. Chegou tarde demais. O acordo já fechou. O dano já foi feito. Mas aquilo não era negociação. E ele estava começando a entender a diferença. Porque eu fui negligente, ele disse. E a palavra saiu com dificuldade, não porque Eduardo fosse orgulhoso demais para admitir erro. Ele admitia erros o tempo todo nos negócios. Era uma questão de eficiência, mas porque aquele erro específico tinha o rosto de uma mulher que estava comendo um salgado quente de posto enquanto tremia de frio depois de dormir no chão. Janete ficou em silêncio por um longo momento. Foi a dona Cristiane, ela disse por fim. Ela quem me acusou. Eduardo fechou os olhos. Cristiane Barros, a cunhada de sua ex-sócia Marta. Uma mulher que havia entrado na sua vida como uma visita e havia ficado por 2 temporadas. 2 temporadas longas, durante as quais Eduardo estava viajando tanto que não prestava atenção em mais nada dentro de casa. Cristiane havia usado sua casa como se fosse dela. E, aparentemente, havia usado também o poder que vinha de estar associada ao nome Zahir. Por que ela faria isso? Ele perguntou. Janete demorou. Porque eu vi alguma coisa que não devia, ela disse. E porque eu não soube ficar calada a respeito. Eduardo abriu os olhos. O que você viu? Ela olhou para ele. Olhou por tempo suficiente para decidir alguma coisa. E então começou a contar. Janete havia trabalhado na casa de Eduardo por 4 anos. Durante esse tempo, ela havia visto de tudo. O vai e vem de executivos, as noites em que Eduardo chegava tarde com cheiro de reunião e uísque, os dias em que a filha adolescente ficava trancada no quarto com música alta para não ouvir as discussões que aconteciam lá embaixo. Ela havia visto tudo aquilo e havia ficado no lugar dela. Trabalho, silêncio, discrição. Era assim que Janete operava. Mas num certo dia de setembro, ela havia voltado mais cedo do que o previsto depois de uma consulta médica cancelada. E havia encontrado Cristiane Barros na sala de Eduardo. Não apenas na sala, mas na mesa de Eduardo, com um HD externo conectado ao computador. Janete havia recuado antes de ser vista, mas não há tempo de não ver Cristiane guardar o HD dentro da bolsa com pressa. Naquele mesmo dia à noite, Janete havia comentado discretamente com a filha de Eduardo, Isabela, que tinha 18 anos nessa época e já era mais próxima de Janete do que da própria mãe. Havia dito apenas que talvez valesse a pena o pai saber o que andava acontecendo. 3 dias depois, Cristiane havia chamado Janete para uma conversa na cozinha. E 2 dias depois dessa conversa, o par de brincos de ouro de Cristiane havia sumido. E o dedo havia apontado para Janete. Ela me disse naquela conversa. Janete contou, a voz calma demais, a voz de quem contou aquilo tantas vezes para si mesma que já não dói da mesma forma, que eu devia me lembrar do meu lugar. Que gente como eu não fica por muito tempo em casa de gente importante. Que era melhor eu cuidar da minha vida. E você não falou nada, Eduardo disse. Não era pergunta. Falei para quem? Ela respondeu. O senhor não estava. Seu advogado era amigo dela. O segurança da casa foi quem me tirou. Eu fui embora com as minhas coisas numa bolsa e uma acusação que eu não sabia nem como começar a desmentir. Eduardo ficou encarando o para-brisa por um tempo longo. Ele estava calculando. Era o que ele fazia, mas dessa vez não estava calculando lucro, nem risco, nem percentual. Estava calculando o peso do que acabara de ouvir. O peso do que ele havia deixado acontecer por não estar presente. Por terceirizar o gerenciamento da própria casa como se terceirizasse a gestão de uma filial.
E o HD? Ele perguntou. O que estava nele? Janete sacudiu a cabeça levemente. Isso eu nunca soube. Mas alguma coisa importante. Importante o suficiente para ela precisar me tirar do caminho. Eduardo bateu os dedos no volante 2 vezes. Depois pegou o celular. O que o senhor vai fazer? Janete perguntou. Vou ligar para o meu advogado, ele disse. Agora? São quase 3 da manhã. O Renato é pago para atender quando eu ligo, Eduardo disse. E então parou, baixou o celular, olhou para ela. Janete, antes de eu ligar, você quer justiça ou você quer que eu te deixe em paz? Ela ficou olhando para ele. É a primeira vez que alguém me faz essa pergunta, ela disse. Eu sei que não tenho o direito de tomar essa decisão por você. Janete olhou para a janela, para a escuridão lá fora, para a estrada que ela havia percorrido a pé inúmeras vezes nos últimos anos. Eu quero meu filho, ela disse, com uma simplicidade que cortou. Eu não quero nada mais do que o meu filho de volta. Eduardo ficou em silêncio. Depois discou. A conversa com Renato durou 20 minutos. Eduardo falou pouco e ouviu muito, o oposto do que fazia em negócios. E quando desligou, ficou olhando para o telefone por um momento. O que ele disse? Janete perguntou. Que vai precisar de algumas informações suas, Eduardo disse. E que amanhã cedo vai começar a levantar o que puder sobre o processo de guarda do Marcos. Janete abriu a boca. Fechou. Algo passou pelo rosto dela. Algo que ela conteve rápido, com a habilidade de quem passou anos contendo coisas. Mas Eduardo viu. Era esperança. A versão assustada da esperança. A esperança que quase não ousa se nomear porque já foi destruída vezes demais. Não prometa o que não pode cumprir, seu Eduardo, ela disse. Eu não prometo o que não posso cumprir, ele respondeu. Nunca prometi. Ela o encarou. Então por que demorou 6 anos? E Eduardo, que tinha resposta para quase tudo, não teve resposta para aquilo. Porque a verdade era simples e horrível. Ele havia demorado 6 anos, porque Janete Soares havia sido um número. Uma funcionária entre dezenas. Um problema resolvido por terceiros enquanto ele estava no outro lado do país, fechando um contrato. E agora ela era uma mulher de carne e osso, sentada no banco de passageiro do seu carro, com 2 sacolas plásticas de tudo o que possuía, pedindo só uma coisa no mundo. Ele deu a partida. Vamos para Uberaba, ele disse. Tem um hotel lá. Você dorme, toma banho, come alguma coisa de verdade. Amanhã a gente conversa direito. Eu não preciso de caridade, ela disse. Não é caridade, Eduardo respondeu. É o mínimo que eu devia há 6 anos. Silêncio. Depois, muito baixo, Janete disse, obrigada. E Eduardo colocou o carro em movimento, saindo do posto, entrando de volta na estrada, deixando para trás o papelão e as sacolas rasgadas que ainda estavam no acostamento daquela estrada de terra onde tudo havia começado, ou terminado, ou as 2 coisas ao mesmo tempo. O hotel em Uberaba era o tipo de lugar que Eduardo escolhia quando precisava de funcionalidade, não de conforto. 3 estrelas. Limpo, discreto. O recepcionista não piscou quando Eduardo pediu 2 quartos às 3h30 da manhã. Janete entrou no corredor, carregando suas 2 sacolas com aquela postura que Eduardo já havia notado. Coluna reta, passo firme, como se a dignidade fosse uma roupa que ela havia decidido nunca tirar, independente de tudo. Ele a acompanhou até a porta do quarto dela. Tem café da manhã às 7, ele disse. Mas não precisa acordar cedo. Descanse. Ela ficou com a mão na maçaneta. Não abriu imediatamente. Seu Eduardo, ela disse sem se virar. Por que o senhor parou o carro? Ele ficou em silêncio. Você sabe por quê? Ele disse por fim. Não sei. Por isso estou perguntando. Eduardo encostou no batente da parede do corredor. Ficou olhando para o tapete surrado do corredor, um padrão geométrico em tons de vinho que já havia perdido metade da cor. Porque eu reconheci você, ele disse. E porque quando eu vi onde você estava, entendi que alguma coisa estava muito errada. Ela finalmente se virou. O olhar era avaliador, não desconfiado,
cansado de desconfiar, apenas avaliador. Você já pensou, ela disse, que talvez seja tarde demais para consertar? Já pensei, ele respondeu, e decidi que não quero acreditar nisso. Um momento longo. Depois, Janete abriu a porta do quarto, entrou e fechou com um clique suave. Eduardo ficou no corredor por mais alguns segundos. Depois foi para o próprio quarto, sentou na beira da cama, com o casaco ainda no corpo, e ficou olhando para a parede, até que o cansaço finalmente chegou. De manhã, Janete desceu antes dele. Eduardo a encontrou na mesa do café da manhã, com um prato que ela havia montado com cuidado, não em excesso, não como quem está com fome há dias, mas com moderação que parecia instintiva. Como se acumular no prato fosse uma fraqueza que ela não se permitia. Ele se sentou do lado oposto. Por um tempo nenhum dos dois falou. Havia algo de estranho e ao mesmo tempo funcional naquele silêncio. O silêncio de duas pessoas que já se viram em contextos íntimos o suficiente para não precisar preencher o ar. Você dormiu? Ele perguntou. Dormi, ela disse. A primeira vez numa cama em quase 3 meses. Eduardo não respondeu. Colocou açúcar no café. Você passou 3 meses dormindo em lugares como aquele de ontem? Nem sempre assim, ela disse. Às vezes tinha abrigo na cidade. Mas os abrigos têm regras e nem sempre dá para ficar. E eu não gosto de ficar em lugar onde as coisas somem. Suas coisas? O que sobrou delas? Ela disse simplesmente. Eduardo olhou para ela. Ela estava olhando para o prato. A luz da manhã entrava pela janela do refeitório e pegava de jeito no rosto dela, nos traços que ele havia reconhecido na estrada, mas que agora, com sono e comida e luz, eram mais nítidos, mais presentes. Janete Soares havia sido uma mulher bonita. Ainda era, de um jeito que o tempo não havia apagado, apenas transformado. Havia nas linhas do rosto dela uma história que não precisava ser contada em voz alta. Você mencionou que ficou doente, Eduardo disse. O que foi? Infecção. Começou nos pulmões, virou pneumonia. Fiquei uma semana internada no hospital público de Ituiutaba. E depois disso foi quando perdeu o Marcos? Ela parou de comer. Ficou olhando para o prato por um momento. Não foi logo depois, ela disse. Levou alguns meses. Primeiro eu perdi o emprego porque fiquei sem poder trabalhar. Depois, perdi o quarto que eu alugava, porque não pude pagar. Tentei ficar com o Marcos na casa de uma conhecida, mas não deu. Quando o conselho tutelar apareceu, eu estava dormindo com ele numa praça. Eduardo colocou o copo de suco na mesa com mais força do que pretendia. Numa praça, ele repetiu. Numa praça, ela confirmou, com uma calma que era mais assustadora do que qualquer emoção. A calma de quem já passou da raiva, já passou da tristeza, está do outro lado. Janete, ele disse, quando tudo isso começou a acontecer, por que você não tentou entrar em contato? Ela levantou os olhos para ele. Contato com quem, seu Eduardo? A pergunta ficou no ar. Eduardo sabia a resposta. Sabia, porque havia sido exatamente isso. Alguém com quem não se entra em contato. Um nome conhecido, um poder distante, uma figura que existe numa outra esfera da realidade, onde problemas como o de Janete simplesmente não chegam. Com minha filha, talvez, ele disse sem muita convicção. A Isabela me mandou mensagem uma vez, uns 2 meses depois que eu saí, Janete disse. Perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que tinha dado tudo certo, que eu estava bem, que não se preocupasse. Por quê? Porque ela era uma menina de 18 anos e não tinha culpa de nada, Janete respondeu. E porque eu ainda tinha esperança de que ia me virar sozinha. Eduardo ficou em silêncio. Havia uma lógica ali que ele compreendia mais do que queria admitir. Era a lógica de quem prefere não pedir, que decide que vai resolver, que vai um passo atrás para proteger os outros de um peso que considera seu. Era, de certa forma, a mesma lógica que ele usava nos negócios, só que aplicada a uma situação em que essa lógica destruiu uma vida. O celular dele vibrou. Era Renato. Com licença, ele disse para Janete. Levantou, foi até perto da janela do refeitório. Zahir,
Ele atendeu. Bom dia, disse Renato Campos, seu advogado de 30 anos de profissão, que falava sempre com a precisão de quem aprendeu que toda palavra em excesso é um risco. Tenho novidades, boas e ruins. Você quer as ruins primeiro? As ruins. A guarda do Marcos Soares foi concedida a uma família em Frutal, numa comarca diferente. O processo corre sob sigilo. É padrão em casos de adoção. Vai levar tempo e vai precisar da mãe biológica presente e com advogado constituído para sequer requerer acesso às informações. E as boas? O processo de adoção não foi finalizado. O Marcos tem 12 anos agora. Ainda é menor, ainda está em fase de convivência com a família adotiva. Isso significa que a situação ainda é reversível, tecnicamente. Se provarmos que a perda da guarda ocorreu por circunstâncias injustas e externas à vontade da mãe, há precedente jurídico para questionar o processo. Eduardo olhou para Janete. Ela havia voltado a comer, com os olhos fixos na mesa. O que você precisa da Janete? Tudo o que ela tiver. Documentos, histórico médico, qualquer registro de vínculo empregatício anterior, testemunhos de quem a conhecia. E o nome da pessoa que fez a acusação de furto. Isso pode ser a chave. Cristiane Barros, Eduardo disse. Silêncio breve do outro lado. Você sabe quem ela é? Renato perguntou. Sei. Então sabe que não vai ser simples. Nunca é, Eduardo disse. Mas simples nunca foi o que eu procuro. Começa hoje. Desligou. Voltou para a mesa. Janete o olhou assim que ele se sentou. Era o Renato? Ela perguntou. Era. E então, Eduardo colocou os cotovelos na mesa e olhou para ela diretamente. O Marcos ainda não foi adotado de forma definitiva, ele disse. Janete ficou absolutamente parada. Ele está com uma família em Frutal, Eduardo continuou. Ainda é um processo em andamento. Renato diz que há caminho legal para questionar a guarda, mas vai precisar de tempo, de documentação e de você presente com representação jurídica. Os olhos de Janete ficaram brilhantes. Não chorou. Não foi esse tipo de reação. Foi mais físico do que isso. Foi como se algo dentro dela, que havia parado de se mover há muito tempo, desse uma rasteira nela mesma. Ele está bem? Ela perguntou. Não sei ainda, Eduardo disse. Mas vamos descobrir. Ela colocou a mão sobre a boca. Ficou assim por um momento. Depois, respirou fundo e baixou a mão. Eu preciso de você nessa luta, Janete. Eduardo disse. Precisamos das informações que você tem. Sobre a Cristiane, sobre o que você viu, sobre tudo. Mas antes de qualquer coisa, você precisa de um lugar para ficar. Não o hotel. Um lugar de verdade. Eu não vou aceitar mais do que preciso, ela disse. Eu sei, ele disse. E não vou oferecer mais do que você precisa. Mas o que você precisa agora é de estabilidade. Endereço fixo, alimentação, cuidado médico. Sem isso, nem o Renato consegue te representar de verdade perante um juiz. Ela o encarou. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. De verdade. Não é culpa, não é o que me disse ontem. O que é? Eduardo ficou em silêncio. Depois disse. Porque eu conheço o valor de uma pessoa de palavra num mundo onde isso é raro. E porque você foi essa pessoa na minha casa por 4 anos e eu nem vi. Janete ficou olhando para ele. Por fim, ela acenou com a cabeça. Não era concordância total. Era algo mais cuidadoso. Uma espécie de trégua provisória entre ela e a esperança. Mas era alguma coisa. Eles deixaram Uberaba naquela manhã. Eduardo ligou para Dora, sua administradora em Araguari, uma mulher de 60 anos, antiga como a empresa, discreta como um cofre, e pediu que ela preparasse o apartamento de hóspedes na fazenda que ele mantinha nos arredores da cidade. Não era a fazenda principal, era uma propriedade menor, onde ele ficava durante as visitas de inspeção nas minas da região. Mas tinha quarto, cozinha, uma varanda com vista para o pasto e ficava a 10 minutos de um posto de saúde. Janete ficou em silêncio durante quase todo o percurso.
Às vezes, Eduardo olhava pelo espelho retrovisor e a via olhando pela janela com aquela expressão distante que ele havia começado a reconhecer como o jeito dela de processar as coisas. Não era indiferença. Era o contrário. Era atenção demais para uma coisa só. Você tem família ainda em algum lugar? Ele perguntou. Uma irmã em Patos de Minas, ela disse. Mas a gente não se fala muito. Ela nunca acreditou na história do furto. Achou que onde havia fumaça, havia fogo. 6 anos sem falar com a irmã? Às vezes ela manda mensagem no Natal. Eu respondo. Eduardo ficou em silêncio. Amigos, perdi contato. É fácil perder contato quando você não tem telefone fixo. Mais silêncio. Eu tinha um telefone por um tempo. Ela continuou sem que ele perguntasse. Até ele cair e quebrar. Não tinha dinheiro para consertar. Isso tem uns 8 meses. Eduardo pensou em quantas vezes havia trocado de celular naquele mesmo período por questão de preferência. Janete, ele disse, tem mais alguma coisa que eu precisa saber? Sobre a Cristiane, sobre o que você viu, qualquer detalhe. Ela ficou pensativa. Tem uma coisa, ela disse depois de um momento. Naquela tarde em que eu vi ela no escritório do Senhor, tinha outra pessoa com ela. Quem? Eu não sabia o nome naquela época. Mas depois, quando eu estava tentando me defender da acusação, vi uma foto no jornal. Era um homem que estava sendo investigado por desvio de recursos públicos num município aqui da região. Você lembra o nome? Lembro, ela disse. Aldenir Coutinho. Era vereador de Patrocínio naquela época. Eduardo levou 1 segundo para o nome pousar. E quando pousou, pousou pesado. Aldenir Coutinho não era mais vereador. Aldenir Coutinho era, naquele momento, secretário estadual de infraestrutura. E tinha uma relação de negócios com o grupo Zahir que havia se iniciado. Eduardo fez o cálculo. Exatamente na época em que Cristiane havia estado na casa dele. O HD. O HD que Cristiane havia guardado na bolsa naquele dia. Eduardo apertou o volante. Havia ali uma trama muito maior do que uma acusação falsa de furto. Havia ali algo que, se fosse verdade, explicava por que Cristiane havia agido com tanta eficiência para silenciar Janete. E também explicava por que ninguém havia questionado muito. Janete, ele disse, com a voz mais controlada do que sentia. Você sabe que isso complica tudo? Eu sei, ela disse. Por isso eu nunca contei. Quem ia me acreditar? E Eduardo, que passara anos sendo exatamente o tipo de pessoa que não a teria acreditado, não tinha resposta para isso, mas tinha, pela primeira vez em muito tempo, uma direção. A fazenda ficava entre Araguari e Monte Alegre de Minas, num trecho de estrada asfaltada que cruzava um vale largo onde o cerrado dava lugar ao pasto. A Dora havia chegado antes deles, e quando o carro de Eduardo entrou pelo portão de madeira, a janela da cozinha estava iluminada e havia cheiro de comida no ar. Dora tinha 72 anos, corpo miúdo, cabelos brancos e a eficiência de um trator. Ela não perguntou nada quando Eduardo telefonou. Não perguntou nada quando eles chegaram. Apenas cumprimentou Janete com um aperto de mão firme, mostrou o quarto, mostrou onde ficavam as toalhas e disse que o almoço estava no fogão. Quando Dora ficou a sós com Eduardo no alpendre por um momento, ela disse apenas, essa mulher passou por muita coisa. Passou? Ele confirmou. Você vai fazer o que exatamente? O que devia ter feito antes. Dora o encarou com aqueles olhos que não julgavam, mas mediam tudo. Eduardo, ela disse, com a familiaridade de quem trabalha com alguém há quase 20 anos. Você sabe que mexer com Aldenir Coutinho não é coisa simples. Eu sei. E você está pronto para isso? Ele olhou para a janela da cozinha. Janete estava sentada à mesa, com as mãos em volta de um copo d'água, olhando para fora, para o pasto, para o horizonte que daqui parecia amplo como uma promessa. Estou, ele disse. Renato Campos apareceu na fazenda 2 dias depois.
Vinha de carro próprio, um Civic discreto que ele preferia ao sedã da empresa, porque dizia que carro chamativo atrai atenção errada em certas situações. Era um homem baixo, careca desde os 40, com óculos de armação fina e o hábito de guardar silêncio durante tempo suficiente para que a outra pessoa achasse que ele havia esquecido a pergunta. Eduardo o recebeu no alpendre. Como foi? Eduardo perguntou. Interessante, Renato disse, abrindo a pasta que carregava debaixo do braço. Muito interessante. Eles sentaram à mesa de madeira do alpendre. Renato organizou os papéis com o cuidado de um cirurgião organizando instrumentos. Comecemos pelo Marcos Soares, ele disse. 12 anos, está com uma família em Frutal desde os 7. Os pais adotivos se chamam Gilmar e Rosângela, trabalham em agronegócio, sem antecedentes, sem problemas documentados. O menino está na escola, tem frequência regular, aparentemente estável. Isso é bom, Eduardo disse. É e não é, Renato respondeu. É bom porque ele está bem. Não é bom porque um juiz vai pensar 2 vezes antes de tirar uma criança de um ambiente estável para devolvê-la a uma mãe que está tentando se reerguer. Vamos ter que construir um caso muito sólido sobre as circunstâncias que levaram à perda da guarda. Janete havia entrado no alpendre nesse momento. Ficou na soleira da porta hesitando. Pode entrar, Eduardo disse. É sobre você. Você precisa ouvir. Ela entrou e sentou na cadeira mais afastada da mesa. Renato a olhou brevemente. Havia naquele olhar uma avaliação profissional, não fria, mas objetiva. O olhar de alguém que precisava entender com o que estava trabalhando. Janete, ele disse, tudo o que eu disser aqui fica entre nós. Qualquer informação que você tiver, por menor que pareça, pode ser relevante. Pode falar comigo como fala com um padre. O sigilo profissional cobre tudo. Ela acenou com a cabeça. Sobre o processo de guarda, Renato continuou. Você tem documentos de quando o Marcos estava com você? Certidão de nascimento, carteira de vacinação, registros escolares? Tenho a certidão, ela disse. Está aqui, nas sacolas. Eu sempre guardei. Bom, preciso também de qualquer documento que comprove seu vínculo empregatício com a família Zahir. Carteira assinada, contra-cheques. Eduardo se mexeu. Eu tenho isso nos arquivos da empresa, ele disse. O contrato de Janete foi regularizado. A demissão também foi documentada. O problema é que a documentação foi feita de maneira que não registrou os motivos reais. Motivos reais. Renato repetiu, olhando para Eduardo. Você está me dizendo que a demissão foi registrada como iniciativa da empresa, não como acusação de furto? Estou. E o boletim de ocorrência sobre o suposto furto? Cristiane nunca registrou BO, Eduardo disse. Havia descoberto isso na noite anterior, numa ligação com sua equipe jurídica. Ela usou a pressão social e a ameaça velada. Nunca foi a uma delegacia. Renato ficou em silêncio por um momento calculado. Isso é uma faca de 2 gumes, ele disse. Por um lado, não há registro criminal contra Janete. Por outro, significa que não há prova formal da acusação que possamos contestar. E narrativa que levou o Conselho Tutelar a agir foi construída de forma informal. Vizinhança, assistente social mal informada, ausência de renda demonstrável. Então, o que fazemos? Eduardo perguntou. Construímos uma narrativa contrária, Renato disse. Prova de que Janete foi vítima de uma acusação falsa que destruiu sua capacidade econômica. Prova de que as circunstâncias que levaram à perda de guarda foram externas e injustas. E prova de que ela tem agora estabilidade e condições de ser mãe. Ele olhou para Janete. Esse último ponto vai precisar de tempo. O juiz vai querer ver um processo de recuperação real, não apenas declarações. Quanto tempo? Janete perguntou. A voz estava firme, mas Eduardo conhecia agora o suficiente aquela firmeza para saber o que ela escondia. Mínimo 6 meses, Renato disse. Possivelmente mais. E haverá uma avaliação psicossocial, uma assistente social que vai acompanhar sua situação.
Possível necessidade de audiências em Frutal. 6 meses. Para uma mulher que havia passado 3 dormindo na rua, 6 meses era ao mesmo tempo pouco e imensurável. E sobre a Cristiane Barros, Eduardo disse. Renato ajeitou os óculos. Aqui as coisas ficam mais delicadas, ele disse. Cristiane Barros casou com um assessor de Aldenir Coutinho 2 anos depois dos eventos em questão. Hoje em dia é Cristiane Coutinho. Mora em Uberlândia, circula em meios bem conectados politicamente. Eduardo ficou quieto. E Coutinho? Secretário estadual de Infraestrutura. Renato confirmou. Com mandato renovado há 18 meses. Tem influência razoável sobre licitações na região, incluindo algumas que beneficiaram o Grupo Zahir nos últimos 5 anos. Havia uma implicação ali que Eduardo não precisou verbalizar e Renato não precisou explicar. Isso significa, Eduardo disse devagar, que qualquer ação contra a Cristiane vai ter reflexo direto na relação com Coutinho. Significa, Renato confirmou, e que Coutinho pode ter interesse ativo em enterrar isso. Pode, Renato confirmou novamente. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Quanto custa para mim separar o Grupo Zahir dos contratos ligados a Coutinho? Ele perguntou. Renato tirou os óculos. Você está falando de um volume significativo, ele disse. Entre as licitações e os contratos de fornecimento, estamos falando de algo em torno de 40 milhões nos próximos 3 anos. Eu sei o que estou falando, Eduardo disse. Silêncio. Você não tem que fazer isso, Janete disse. A voz dela saiu de um lugar que Eduardo não esperava. Não de gratidão, mas de preocupação. Eu não posso pedir isso. Você não está pedindo, Eduardo disse. E então, com uma clareza que surpreendeu até a ele mesmo, acrescentou. Eu não faço negócio com gente que destrói a vida de pessoas inocentes. Devia ter descoberto isso antes. Naquela tarde, enquanto Renato e Eduardo trabalhavam no alpendre com documentos e ligações, Janete ficou na varanda dos fundos da fazenda. O pasto se estendia à frente dela, verde e amplo, com aquele silêncio do interior que não é ausência de som, mas presença de outro tipo de barulho. O vento nas folhas do eucalipto, o canto distante de um pássaro, o rangido de uma cerca. Dora veio se sentar do lado dela, com 2 copos de limonada. Elas ficaram em silêncio por um tempo. Você é do interior? Dora perguntou. De Ituiutaba, Janete disse. Nasci lá. Fui para Belo Horizonte com 20 anos. Passei pela capital, pelo Triângulo, acabei em Araguari quando vim trabalhar para ele. Sempre foi empregada doméstica? Desde os 15 anos, Janete disse sem vergonha. Minha mãe também era. Aprendi o serviço com ela. Bom serviço, Dora disse. Honesto. Janete olhou para ela. Você não tem dúvida que eu não roubei nada? Ela perguntou diretamente. Dora enrolou o copo na mão. Tenho, ela disse. Mas dúvida de distância. A de perto não tenho. Não, por quê? Porque quem rouba não tem esse jeito de juntar as sacolas, Dora disse com simplicidade. Quem rouba não cuida das coisas com esse cuidado todo. Ela deu um gole na limonada. E por que o Eduardo Zahir é arrogante, mas não é idiota? Se ele está fazendo o que está fazendo, é porque viu alguma coisa real. Janete ficou olhando para o pasto. O Marcos, ela disse depois. Você acha que ele vai querer me ver? Dora ficou em silêncio por um momento. Criança de 12 anos, ela disse com cuidado. Depende de como foi criado, do que contaram a ele, do que ele guarda. E se ele não quiser? Aí você vai precisar de mais paciência ainda, Dora disse. Mas esse é um problema de depois. Primeiro você tem que chegar até lá. Janete acenou com a cabeça. Você já teve filho? Ela perguntou. 2, Dora disse. Um vive em Goiânia, outro em São Paulo. Não são ruins, são ocupados. Dá no mesmo às vezes. Uma pausa. Você perdoa isso? Janete perguntou. Não estava falando dos filhos de Dora. O que exatamente? A ausência, Dora pensou. Perdoa a ausência, ela disse. Não perdoa a indiferença. São coisas diferentes. Janete ficou com isso.
Ficou com isso por um longo tempo, olhando para aquele pasto que estava começando a dourar com a luz da tarde. Naquela noite, Eduardo pediu para falar com Janete a sós. Eles se sentaram na sala da fazenda, com a janela aberta para o barulho dos grilos lá fora. Eduardo tinha um copo de cachaça na mão, o que Janete notou. Não por julgamento, mas porque em 4 anos de trabalho ela o havia visto tomar cachaça poucas vezes e sempre quando estava processando algo difícil. Renato levantou mais uma coisa. Ele disse: sobre o Marcos? Não, sobre o HD. Ela ficou séria. Aldenir Coutinho foi investigado 3 vezes nos últimos 10 anos, Eduardo disse. 2 vezes o processo foi arquivado. Uma vez resultou em acordo. Em todos os casos, havia documentação que havia sumido misteriosamente antes da perícia. Janete ficou quieta. O HD que Cristiane retirou do meu computador, Eduardo continuou, provavelmente continha algo que Coutinho precisava sumir do meu arquivo. Contratos, correspondências, algo que comprometia ele ou a ela. Eu ainda não sei exatamente o que, porque o Renato está trabalhando nisso com um perito de informática. Você acha que ainda existe? Ela perguntou. O HD? Talvez não. Mas se havia cópia no meu sistema e eles a retiraram, a chance de existir backup em algum servidor que eles não acessaram. Meus arquivos da época estão num servidor antigo que a empresa mantém por exigência contábil. 7 anos de retenção. Janete processou isso. E se você encontrar alguma coisa, ela disse, o que vai acontecer? Depende do que for. Se for prova de irregularidade em contratos, vai para o Ministério Público. Se for prova de participação em algo criminoso, o caminho é a Polícia Federal. E Coutinho vai saber que foi você. Vai. E vai vir atrás de você. Provavelmente. Silêncio. Você está pronto para isso? Ela disse. Havia algo na pergunta que não era apenas sobre ele. Havia uma preocupação ali que ela claramente não queria que ele percebesse. Ele percebeu. Sou, ele disse. Depois, mais devagar. E você? Eu já não tenho mais nada que eles possam tirar, ela disse. Só o Marcos. E se eles tentarem mexer nessa direção? Ela não terminou a frase. Não precisou. Eduardo olhou para ela por um momento. Havia ali uma firmeza que ele reconhecia. Não como a firmeza dele, que era construída sobre poder e recursos, mas uma firmeza diferente. A firmeza de quem sobrou, a firmeza de quem já perdeu quase tudo e descobriu que ainda estava de pé. Janete, ele disse, eu preciso que você escreva tudo o que lembra, em detalhes. O dia, o que você viu, a conversa com Cristiane, tudo. Pode ser à mão, pode ser em voz alta para Dora escrever do jeito que for mais fácil, mas precisa estar registrado. Vou escrever, ela disse. Sempre tive boa memória. Eu sei, ele disse. Você se lembrava dos aniversários de todo mundo na casa. Da Isabela, do seu Manuel que fazia a manutenção, até do aniversário do cachorro. Ela o olhou por um segundo, com uma expressão que estava no limite entre o sorriso e outra coisa. O senhor lembrava também, ela disse. Não, ele respondeu. Eu não lembrava, era você que me lembrava. 3 semanas depois do reencontro na estrada de terra, a fazenda tinha uma rotina. Janete acordava cedo, mais cedo do que o sol, um hábito de anos que o corpo não havia esquecido. Ela tomava café sozinha na cozinha, depois ajudava Dora com as tarefas do dia, não por obrigação, mas porque ficar parada lhe custava mais do que qualquer trabalho. Eduardo aparecia em dias alternados. Às vezes ficava 2, 3 dias. Às vezes, telefonava de Belo Horizonte ou de São Paulo, onde estava resolvendo os nós da empresa, que haviam se multiplicado desde que ele começou a se afastar dos contratos ligados a Coutinho. O perito de informática, um homem chamado Silvio, 30 e poucos anos, óculos grossos que parecia nunca ter dormido o suficiente, havia passado 4 dias trabalhando nos servidores antigos da empresa e encontrou alguma coisa. Eduardo estava no alpendre quando Renato ligou com a notícia.
Silvio achou arquivos nos backups de 2018, Renato disse. Eram pastas de e-mails que foram deletadas do servidor principal, mas permaneceram no sistema de backup por erro de configuração. O que tem nelas? Uma correspondência entre o e-mail corporativo de um ex-assessor de Coutinho e o e-mail pessoal de Cristiane, Renato disse. São 19 e-mails. Eduardo, o conteúdo é sério. Eduardo levantou e entrou para dentro da casa, fechando a porta do alpendre. Fala. Os e-mails tratam de um contrato de concessão de área de extração mineral que foi licitado em 2017 pela Secretaria de Minas e Energia do Estado. O Grupo Zair participou desse processo. Você lembra? Lembro. Saímos no segundo turno da licitação. Vocês saíram porque a documentação técnica de vocês foi desclassificada por um parecer da secretaria que apontava irregularidade numa certidão ambiental. Isso eu sei. A certidão estava correta. Tivemos que correr atrás de 2 instâncias para provar isso, mas não deu tempo antes da concessão ser dada a outra empresa. A outra empresa era controlada por um laranja de Coutinho, Renato disse. E os e-mails mostram que o parecer técnico que desclassificou vocês foi produzido sob instrução direta do assessor. Cristiane foi o canal de comunicação entre o assessor e alguém dentro da secretaria. Ela coordenou a manipulação do processo. Eduardo ficou em silêncio por 20 segundos. E o HD que ela pegou no meu computador, ele disse, provavelmente continha e-mails que você havia recebido no processo. Avisos, documentos do edital, correspondência com a secretaria. Se qualquer um desses e-mails mostrasse que alguém de dentro havia comunicado algo a você, criava um risco para eles. Eles precisavam saber o que você sabia e apagar o que pudessem. Mas eu não sabia de nada, Eduardo disse. Eu sei, mas eles não sabiam que você não sabia. Uma pausa. Eduardo, o que temos não é suficiente para uma condenação, mas é suficiente para acionar o Ministério Público com uma representação formal. E com o nome Zahir por trás disso, o MP vai ter dificuldade em arquivar, sem ao menos instaurar um inquérito. Faz isso, Eduardo disse. Você tem certeza? Uma vez que isso entra, não volta. Faz isso, ele repetiu. A notícia chegou a Janete naquela noite. Eduardo contou tudo. Os e-mails, o esquema, o que Cristiane havia feito. Janete ouviu sentada à mesa da cozinha, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, sem interromper nenhuma vez. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então não era só sobre mim, ela disse. Não, Eduardo disse. Você foi o dano colateral de uma coisa muito maior. Dano colateral, ela repetiu. Sem raiva, com uma espécie de clareza irônica. É assim que funcionam essas coisas, né? A gente que não tem nada é sempre o dano colateral. Eduardo não respondeu. E agora? Ela perguntou. Agora o MP vai investigar. Vai levar tempo. Pode não resultar em condenação. Esses processos são demorados e cheios de recurso. Mas vai resultar em barulho. E barulho suficiente vai tirar Coutinho de uma posição de poder. E a Cristiane? A Cristiane tem advogados bons, Eduardo disse com honestidade, mas ela não tem mais a proteção que tinha. E o que ela fez com você, mesmo que o sistema não a puna por isso, vai estar documentado. Janete ficou olhando para a mesa. Isso não me devolve os 6 anos, ela disse. Não, Eduardo confirmou. Não devolve. Mais silêncio. Mas pode me devolver o Marcos? Ela perguntou. O processo de guarda é separado, Eduardo disse. E está andando. Renato apresentou o pedido de revisão na semana passada. O juiz solicitou uma avaliação da sua situação atual. Uma assistente social vai aparecer aqui nos próximos dias. Janete olhou para ele. Aqui? Na fazenda? Aqui, ele disse. Isso conta como endereço fixo. Dora assinou uma declaração de que você mora aqui formalmente como funcionária. Estamos regularizando o vínculo empregatício. Salário, carteira, tudo. Eu não sou sua funcionária, ela disse. Ainda não, ele respondeu.
Mas você pode ser se quiser. Não em BH, não em nenhuma das casas principais. Aqui, Dora está ficando velha. Ela precisa de ajuda na gestão da propriedade e eu precisava de alguém de confiança. Não é favor, é um trabalho real, com salário real. Janete o encarou. Você está fazendo isso para me dar endereço, ela disse. Estou fazendo porque Dora tem 72 anos e não consegue mais carregar saco de milho sozinha. Ele respondeu. E porque confio em você. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Ela ficou olhando para ele por um tempo. Se eu aceitar, ela disse devagar, precisa ficar claro uma coisa. Fala. Eu não devo nada a ninguém. Eu trabalho, eu recebo, eu cuido da minha vida. Se o Marcos voltar para mim, eu crio ele com o que eu ganho, sem ajuda extra, sem generosidade que não foi pedida. Eduardo ficou em silêncio. Combinado, ele disse. E se um dia eu quiser sair daqui, eu saio. Combinado. Ela ficou o olhando por mais um momento. E o senhor? Ela disse. Por que o senhor anda tanto por aqui? Não tem empresa para cuidar? Tenho, ele respondeu. Mas descobri que tem coisas que eu não posso delegar. Ela acenou com a cabeça, levantou e foi lavar o copo dela na pia. Do jeito que fazia, com aquele jeito dela de fechar uma conversa sem fechar uma porta. A assistente social chamava-se doutora Márcia Avelar. Era de Uberlândia. Tinha cabelos curtos e um olhar que não julgava, mas também não perdoava a imprecisão. Ela veio 2 semanas depois, numa quinta-feira pela manhã, e ficou na fazenda por 3 horas. Conversou com Janete durante quase 2 horas. Eduardo ficou de fora. Havia deixado claro que aquilo era uma conversa entre elas, que ele não precisava estar presente, nem sabia o que havia sido dito. Quando doutora Márcia terminou e foi falar com Eduardo brevemente no alpendre antes de ir embora, ela disse apenas, a senhora é uma mulher de muita consistência. Não é o que eu vejo com frequência. Eduardo não disse nada. Há um caminho legal aqui, ela disse. Não vou prometer resultado, mas vou registrar o que vi. A situação atual é estável. O histórico é explicável. Ela ajeitou a bolsa no ombro. O Marcos vai ser ouvido também. O que ele disser vai pesar. Eu entendo, Eduardo disse. Doutora Márcia o olhou. Você é o empregador? Sou. Há conflito de interesse na sua relação com a Janete? Eduardo ficou em silêncio por um momento. Era a pergunta certa, a pergunta honesta. Não da forma que a senhora está pensando, ele disse. Mas há uma dívida que eu estou tentando saldar da única forma honesta que conheço. Doutora Márcia ficou olhando para ele por um tempo. Honestidade é rara nessas situações, ela disse. E foi embora. Naquela noite, Eduardo ficou no alpendre até tarde. A noite do interior tinha aquela qualidade específica que a cidade destrói. A escuridão real, onde você vê as estrelas não como decoração, mas como presença, como se o céu estivesse próximo o suficiente para ser alcançado. Janete saiu às 10 da noite com 2 copos de chá. Colocou um perto dele sem falar nada. Sentou na outra cadeira, olhou para o céu. Ficaram assim por um tempo. Como foi? Ele perguntou. A conversa com ela. Foi bem, Janete disse. Ela me deixou falar. Sem interromper, sem sugerir resposta. Uma pausa. É difícil falar de algumas coisas, mas foi bem. Você falou do Marcos? Falei de tudo. Ela olhou para o céu. De quando ele nasceu, de como ele era menino. Ele era quieto, sabe? Mas do jeito bom. Desses que ficam observando tudo e depois te fazem uma pergunta que você não esperava. Eduardo ficou ouvindo. Uma vez, ela continuou, ele tinha uns 4 anos. A gente estava num parque e tinha um cachorro perdido. Um vira-lata magrinho, desconfiado. E o Marcos ficou parado à distância por tipo uns 20 minutos, esperando. Só esperando. Sem fazer barulho, sem se aproximar rápido. Até o cachorro, sozinho, decidir se aproximar dele. Eduardo ficou em silêncio. Que criança tem essa paciência? Ela disse. Não era bem pergunta. Aqui aprendeu a respeitar o tempo do outro. Eduardo respondeu. Janete o olhou de lado. Você tem filho, ela disse. Não era acusação,
Era observação. Tenho a Isabela. Você foi um pai presente? Silêncio. Não, ele disse. Fui um pai que pagou todas as contas. Janete ficou quieta. É o tipo de resposta que parece honesta, mas não é, ela disse depois. Pagar conta não é presença. Você sabe disso. Sei, ele disse. A Isabela também sabe. E vocês conversaram sobre isso? Já, ele disse. Já tivemos conversas difíceis. Continuamos tendo. Janete acenou levemente com a cabeça. É o que importa, ela disse. Não o passado. O que vem depois? Ficaram em silêncio novamente. Janete, ele disse, quando o Marcos vier, se vier, você vai estar pronta? Ela ficou olhando para o céu por um longo tempo. Não, ela disse, com uma honestidade que cortou limpo. Mas vou estar aqui. É diferente de estar pronta. Eduardo assentiu. Isso serve, ele disse. E ficaram ali, os dois debaixo daquele céu do interior mineiro que não sabia de nada do que havia acontecido, mas que estava lá de qualquer jeito. Amplo e indiferente, e ao mesmo tempo capaz, naquele momento específico, de parecer muito generoso. A carta chegou numa manhã de terça-feira, 4 meses depois. Envelope timbrado do Fórum de Frutal, endereçado a Janete Soares, CU da Fazenda. Dora foi a primeira a pegar da mão do carteiro. Ficou olhando para o envelope por um segundo. Depois foi até a horta, onde Janete estava tirando mato entre os canteiros de tomate. Tenho uma carta para você, ela disse. Janete ergueu o olhar, viu o envelope. Ficou olhando para ele por um momento como se ele pudesse conter qualquer coisa, boa ou má, e nenhuma das possibilidades fosse suportável e as duas fossem necessárias. Ela tirou as luvas devagar, limpou as mãos na calça, pegou o envelope, abriu, leu. Dora ficou parada do lado dela, sem falar, sem perguntar. Janete leu a carta 2 vezes, depois dobrou de volta com cuidado, colocou dentro do envelope e ficou olhando para o canteiro de tomates por um tempo que Dora não soube medir. O que foi? Dora perguntou por fim. O juiz deferiu o pedido de visita, Janete disse. A voz estava neutra. Neutra de um jeito que só se consegue quando se está segurando algo que não cabe em palavras. 15 dias. Ele vem passar 15 dias aqui. Dora ficou quieta. Quando? Ela perguntou. Mês que vem. Mais silêncio. Dora, Janete disse. Você pode ligar para o seu Eduardo? Eu prefiro que seja você. Posso, Dora disse. Mas você não quer falar com ele? Janete ficou olhando para o tomate. Não consigo falar agora, ela disse. Simples assim. Com uma honestidade que não precisava de mais nenhuma palavra. Dora pegou o telefone e ligou. Eduardo apareceu no dia seguinte. Veio de manhã cedo, antes de Janete ter saído para a horta. Ela o encontrou na cozinha tomando café com Dora, e por um momento os dois apenas se olharam. Li a carta, ele disse. Eu sei. Ele ficou em silêncio. Ele vai vir, Janete disse. Disse de um jeito que estava testando as palavras para ver como cabiam na realidade. Vai, Eduardo confirmou. Ela sentou na cadeira. Eduardo ficou de pé, encostado no balcão da cozinha, com o copo de café nas mãos. Eu não sei o que ele espera de mim, ela disse. Ele tem 12 anos, Eduardo disse. Ele provavelmente não sabe o que espera. E se ele não gostar do que ver? Aí você lida com isso. E se ele tiver raiva? Aí você lida com isso também. Ela o olhou. Você é muito direto para uma hora dessas, ela disse. Eu sei, ele disse. Mas você não precisa de conforto vazio. Você precisa de verdade. Ela ficou em silêncio por um momento. Você vai estar aqui? Ela perguntou. Quando ele chegar. Eduardo ficou em silêncio. Era uma pergunta que cabia em muitos lugares ao mesmo tempo. Havia nela a pergunta prática. Ele ia estar na fazenda? E havia também outra coisa, menos nomeada. Vou, ele disse. Se você quiser que eu esteja. Quero. Ela disse, simplesmente.
O mês seguinte passou num ritmo diferente de todos os outros. Janete limpou o quarto menor da fazenda, que havia servido de depósito, e o transformou num quarto de verdade. Não exagerou. Uma cama de solteiro, um abajur, uma prateleira, mas colocou numa das paredes uma foto que havia guardado numa das sacolas durante todos aqueles meses. Era uma foto pequena, levemente amassada, de uma criança de 5 anos no colo de uma mulher mais jovem, os dois rindo de alguma coisa que acontecia fora do quadro. Dora viu a foto e ficou olhando por um longo tempo sem falar. Eduardo também viu, num dia que entrou no quarto, por engano. Não disse nada. Fechou a porta com cuidado. No dia em que Marcos chegou, o céu estava limpo. Gilmar e Rosângela trouxeram o menino num carro prata. Pararam no portão da fazenda às 10 da manhã. Como combinado, o juiz havia autorizado a visita com supervisão inicial dos pais adotivos nas primeiras horas, depois de uma avaliação da assistente social que havia acontecido na semana anterior. Janete ficou parada no alpendre quando o carro parou. Eduardo estava do lado dela. Um passo atrás, que era o lugar certo. A porta do carro traseiro se abriu e o menino saiu. Marcos Soares tinha 12 anos e era alto para a idade, mais alto do que Janete havia imaginado. Estava de tênis, calça jeans, camiseta, os cabelos curtos, olhos escuros iguais aos dela. Ele ficou parado perto do carro por um momento, olhando para a fazenda, para a cerca, para o pasto, como quem estava avaliando um lugar novo. Depois, olhou para o alpendre e viu ela. Ficou olhando. Janete desceu os degraus do alpendre devagar, os pés na terra batida, os olhos no filho. Marcos deu 2 passos na direção dela. Parou. Havia ali entre eles um espaço de 5 anos. 5 anos de ausência, de silêncio, de coisas não ditas, de perguntas sem resposta. Havia ali uma distância que não era física. Janete parou a 3 metros dele. Marcos, ela disse. A voz saiu inteira. Janete havia treinado isso. Treinado não chorar, não afogar o menino no que ela sentia. Era sobre ele, não sobre ela. O menino ficou em silêncio por um momento. Depois disse: a senhora ficou mais magra. E havia naquele detalhe absurdo, naquele jeito de 12 anos de falar, tanto do menino que ela havia perdido e tanto do que havia sobrado, que Janete teve que respirar fundo por 2 segundos antes de conseguir responder. Você ficou mais alto, ela disse. Ele assentiu levemente. Olhou para o chão. Olhou para ela de volta. A senhora estava bem? Ele perguntou. E havia no estava uma sofisticação de sentimento que nenhuma criança devia precisar desenvolver tão cedo. Não, ela disse. Mas estou. Uma pausa. E você? Estou, ele disse. Ficaram assim por um momento que foi longo e curto ao mesmo tempo. Então Marcos deu mais um passo, e Janete abriu os braços, e ele entrou naquilo como quem entra num lugar que guardou na memória por tempo demais. Eduardo ficou no alpendre. Não olhou para os pais adotivos, que estavam perto do carro, com uma discrição que ele respeitou. Não olhou para Dora, que havia ido para dentro da casa sem que ninguém pedisse. Olhou para Janete e Marcos, ali no meio do pátio de terra, debaixo daquele sol do interior, que não tinha consideração por ninguém, mas que naquele momento parecia quase gentil. E Eduardo Zahir, que havia construído uma fortuna em cima de decisões frias, que havia aprendido há muito tempo que emoção em negócio é fraqueza, que havia passado décadas tratando pessoas como variáveis, ficou parado naquele alpendre, sentindo um peso sair de dentro dele que ele não sabia que estava carregando. Não era vitória, não era resolução, era apenas alguma coisa começando. À tarde, Marcos explorou a fazenda com uma seriedade que fez Dora sorrir pela primeira vez em dias. Perguntou sobre os animais, perguntou sobre a horta, perguntou a Eduardo, numa das poucas vezes em que se dirigiu diretamente a ele, se o pasto ali era para gado ou era decorativo. Eduardo respondeu com seriedade equivalente que era para um gado que ainda estava sendo negociado.
Marcos assou com a cabeça com o mesmo jeito de especialista que um garoto de 12 anos usa quando quer parecer mais velho. Janete observava tudo aquilo de longe, de uma distância que era respeito, deixando o filho descobrir o lugar no próprio ritmo. Na hora do jantar, eles comeram juntos. Janete, Marcos, Eduardo e Dora. Gilmar e Rosângela haviam ficado num hotel em Araguari. Voltariam no dia seguinte. A conversa na mesa foi estranha e ao mesmo tempo natural. Marcos perguntou sobre mineração. Eduardo explicou sem didatismo de adulto, tentando se conectar com criança. Falou como falaria com qualquer pessoa, e o menino respondeu da mesma forma. Depois de um tempo, Marcos olhou para Janete. "Esse vai ser o meu quarto?" ele perguntou. Havia uma cautela naquela pergunta, não entusiasmo, mas interesse contido. "Por enquanto é o quarto de visita", Janete disse com cuidado. "Mas pode ser o seu quarto sempre que você quiser vir." "Sempre que o juiz deixar", ele corrigiu. A frase saiu nua, sem amargura, apenas nua. A frase de um menino que havia aprendido que existem estruturas no mundo que não dependem do que ele quer. "Sempre que o juiz deixar", Janete confirmou. "Por enquanto, mas estamos trabalhando nisso", ele acenou com a cabeça. Comeu mais um garfo de arroz. "Tem cachorro aqui?" ele perguntou. "Não", disse Eduardo. "Devia ter", Marcos disse simplesmente. Dora levantou um sorriso que fingiu não ter levantado. Naquela noite, depois que Marcos foi dormir, Eduardo e Janete ficaram novamente no alpendre. Era o mesmo alpendre, o mesmo céu cheio de estrelas, o mesmo barulho de grilo. Mas havia algo diferente no ar. Não exatamente leveza, mas uma qualidade diferente de peso. Um peso que não estava mais sozinho. "Obrigada", Janete disse. "Você não precisa." "Preciso", ela disse. "E vou dizer, porque é verdade." Uma pausa. "Mas vou dizer mais uma vez, isso não paga a dívida." "Eu sei", Eduardo disse. "A dívida não é minha, é do sistema", ela continuou. "Você fez parte desse sistema. Mas o sistema não vai me pedir desculpa. Então aceito de você e entendo que é o que tem." "É o que tem", ele concordou. "E é mais do que a maioria recebe", ela disse. Não com gratidão excessiva, com lucidez. Silêncio. "Janete", ele disse, "o processo de guarda definitiva vai levar mais tempo. O Renato estima mais 8, 12 meses. Vai ter avaliações, vai ter audiências. O Marcos vai precisar ser ouvido." "Eu sei. E tem a questão de Coutinho", ele disse. "O MP instaurou o inquérito. Isso vai virar ruído. Ruído que pode chegar até aqui." "Que venha", ela disse, com uma calma que havia sido conquistada, não nascida. "Você tem certeza?" "Eu já perdi tudo uma vez, seu Eduardo", ela disse. "Aprendi que o que não pode ser tirado é o que a gente é. O que a gente fez, o que ficou na memória de quem a gente amou." Ela olhou para o quarto onde Marcos estava dormindo. "Ele me reconheceu. Com tudo que ficou no meio do caminho, ele me reconheceu." Eduardo ficou olhando para a escuridão do pasto. "Eu tenho inveja disso", ele disse. Ela o olhou de lado. "De quê?" "De ser reconhecido", ele disse, "sem precisar de nada além de quem você é." Janete ficou em silêncio. "Você ainda pode construir isso", ela disse por fim. "Só que você vai ter que parar o carro com mais frequência." Eduardo ficou olhando para o pasto. E riu, não um riso grande, um riso pequeno, contido, do tipo que sai quando uma coisa é ao mesmo tempo engraçada e dolorosamente verdadeira. "Vou tentar", ele disse. 6 meses depois, o processo de guarda continuava em andamento. Marcos havia voltado à fazenda 4 vezes. Cada visita um pouco mais longa, cada vez um pouco menos formal. Na terceira visita, ele havia ajudado Janete na horta por 2 horas sem reclamar. Na quarta, havia dormido com a janela aberta porque gostava do barulho do vento no eucalipto. Gilmar e Rosângela cooperavam. Não por obrigação, eram pessoas decentes, que haviam amado um menino que havia chegado até eles quebrado e que havia ficado inteiro debaixo de seus cuidados.
mas que também entendiam, com a honestidade que pessoas decentes às vezes conseguem, que havia uma mãe do outro lado que havia perdido o filho por uma injustiça, não por abandono. A conversa entre Janete e Rosângela havia sido a mais difícil e a mais necessária. Aconteceu na varanda da fazenda, numa tarde que Eduardo estava propositalmente em Belo Horizonte. As duas mulheres ficaram sentadas por quase 3 horas, às vezes falando, às vezes em silêncio, com o Marcos desenhando alguma coisa à mesa da cozinha, sem saber exatamente o que estava acontecendo, mas sentindo o peso e o cuidado daquele peso ao mesmo tempo. Janete havia dito a Rosângela: "Eu não venho tirar um filho que você criou. Venho ser a mãe que ele tem e que estava perdida." E Rosângela havia ficado em silêncio por um tempo longo antes de dizer: "O Marcos fala de você. Sempre falou." Às vezes acordava no meio da noite quando era menor, e quando eu perguntava o que era, ele dizia que havia sonhado com a senhora fazendo arroz. E havia naquilo tudo, naquele arroz, sonhado por um menino de 7 anos no meio da noite, uma tristeza e ao mesmo tempo uma permanência que nenhuma das duas mulheres precisou nomear. O inquérito do Ministério Público resultou, após 14 meses de investigação, no indiciamento de Aldenir Coutinho e de outros 3 funcionários da Secretaria de Infraestrutura por crimes de corrupção ativa, fraude em licitação e uso de informação privilegiada. Cristiane Barros foi incluída no processo como partícipe da manobra envolvendo os e-mails. O processo penal levaria anos, mas o indiciamento foi suficiente para que Coutinho pedisse exoneração da secretaria. E suficiente para que em vários fóruns do interior mineiro, onde ele ainda tinha influência, as conversas sobre ele mudassem de tom. Eduardo não acompanhou isso com satisfação. Acompanhou com a frieza de quem faz o que precisa ser feito e segue em frente. Numa manhã de setembro, 1 ano e 3 meses depois daquela noite em que ele havia parado o carro numa estrada de terra, Eduardo chegou à fazenda mais cedo do que o previsto. Era sábado. Renato havia ligado 2 dias antes para dizer que a audiência de guarda havia acontecido na véspera e que a juíza havia autorizado a guarda compartilhada. Marcos viveria na fazenda com Janete durante o período escolar, com visitas regulares a Gilmar e Rosângela nas férias e feriados, com possibilidade de revisão em 18 meses. Eduardo havia ficado na sala do escritório em Belo Horizonte por um tempo longo depois de desligar o telefone. Depois, havia ligado para o motorista e dito para arrumar o carro. Quando chegou à fazenda, Janete estava na horta. Marcos estava sentado na cerca do pasto, desenhando alguma coisa num caderno que havia se tornado um hábito. Ele desenhava a fazenda, os animais, a paisagem, com um talento que Eduardo havia notado numa das visitas e que havia comentado com Janete depois. Eduardo estacionou, desceu do carro. Marcos o viu primeiro. "Bom dia, seu Eduardo", ele disse. "Bom dia, Marcos", Eduardo respondeu. "O que está desenhando?" "A fazenda", o menino disse. Mostrou o caderno. Eduardo olhou. Era uma perspectiva surpreendentemente boa para um menino de 12 anos. O alpendre, a cerca, o eucalipto ao fundo, e na varanda uma figura pequena que Eduardo reconheceu, pelos cabelos, como Janete. "Bom", Eduardo disse. "Simples." Marcos fechou o caderno, saltou da cerca. "A minha mãe está na horta", ele disse. E aquelas palavras, "a minha mãe", saíram com uma naturalidade tão completa que Eduardo teve que olhar para o pasto por 1 segundo antes de responder. "Eu sei", ele disse. "Vou lá falar com ela." Caminhou até a horta. Janete estava de costas, de joelhos entre os canteiros, com as mãos na terra. Não o ouviu chegar por causa do vento. "Janete", ele disse. Ela se virou. Viu ele. Ficou olhando por 1 segundo. "O Renato ligou", ela disse. Não era pergunta. "Ligou", ele confirmou. Ela ficou parada, de joelhos na terra, com as luvas de jardinagem que Dora havia comprado, olhando para ele. "Então é real", ela disse. "É real", ele confirmou. Janete ficou em silêncio.
Depois tirou uma das luvas. Colocou a mão aberta na terra. Um gesto que não era de alegria histérica nem de choro dramático. Era de algo mais antigo que isso. De alguém que chegou ao outro lado de algo enorme e precisou tocar o chão para saber que estava em pé. Eduardo ficou do lado de fora da horta, observando. Obrigada, ela disse. Para ele, para o chão, para o ar, para os 6 anos que não voltavam, mas que tinham acabado. Não foi só eu, ele disse. Não, ela concordou. Mas você parou o carro. E havia naquelas 4 palavras tudo o que precisava ser dito. Eduardo ficou em silêncio. Depois sentou na cerca baixa que delimitava a horta. Sentou no jeito errado, sem cuidado com o casaco. E ficou ali, olhando para aquela mulher que havia sobrevivido a coisas que ele havia ajudado, sem querer, a acontecer. E ali, naquela manhã de setembro no interior de Minas Gerais, com o cheiro de terra molhada e o barulho de um menino desenhando numa cerca de pasto, Eduardo Zahir ficou quieto. Quieto de um jeito que não era ausência, era presença. Talvez pela primeira vez em muito tempo. Epílogo. 2 anos depois, Marcos ganhou o primeiro lugar num concurso de ilustração jovem promovido por uma fundação cultural de Uberlândia. O desenho vencedor era o da fazenda. O alpendre, a cerca, o eucalipto e a figura pequena na varanda. Na cerimônia de entrega do prêmio, ele subiu ao palco, pegou o diploma com as 2 mãos, olhou para a plateia e disse, com a seriedade de quem tem 14 anos e ainda não aprendeu a fingir, isso aqui é para minha mãe, que ficou de pé quando não precisava mais. Janete, sentada na 3ª fileira, não chorou, mas ficou de pé. E no ano seguinte, quando o processo de guarda foi finalmente encerrado e Marcos oficialmente morou com ela em tempo integral, a primeira coisa que ela fez foi plantar um pé de limão no quintal da fazenda. Não por razão alguma específica, só porque queria algo que levasse tempo para dar fruto e que desse por muito tempo depois. Fim narrador. E assim chegamos ao fim dessa história que, esperamos, tocou o seu coração de um jeito que vai ficar por um tempo. Se você chegou até aqui, é porque você é do tipo de pessoa que acredita que histórias importam, que uma vida real, com suas dores e suas voltas, merece ser contada com cuidado. Por isso, a gente te pede uma coisa simples. Se inscreva no canal. Clica no botão de inscrição agora, ativa o sininho de notificação, esse ali do lado, para você não perder nenhuma história nova que a gente colocar por aqui. Cada vídeo que a gente publica é feito com tempo, atenção e muito respeito por quem assiste. Se você curtiu essa história, deixa o seu like. Ele ajuda demais o canal a crescer e a chegar para mais pessoas que também precisam ouvir histórias assim. E no comentário conta pra gente, de onde você está assistindo esse vídeo? Pode ser do interior, da capital, de outro país. A gente adora saber de onde vem cada pessoa que chega até aqui. Obrigado por assistir. A gente se vê na próxima história.